Olá, bem-vindos a mais um vídeo de análise estatística. No vídeo de hoje nós vamos ver como calcular o poder do teste para um teste de diferença entre duas médias quando os dois grupos são independentes, usando o software GPower 3.1.7. Bom, nosso primeiro passo é descobrir qual é o tipo de família de testes do teste de diferença entre duas médias, grupos independentes. Nesse caso, já está aqui selecionado o padrão do GPower de testes da família dos testes T. E agora temos que escolher entre os vários testes dessa família o teste que nós estamos procurando. Se a gente procurar aqui, vamos encontrar médias, diferenças aqui entre dois grupos pareados, matched pairs, e diferenças entre duas médias independentes, dois grupos, que é o que a gente quer. Então, a gente marca aqui. Num primeiro momento, a gente vai fazer uma análise de teste post-hoc. O que significa isso? Vai computar o poder do teste, dado um determinado nível de significância, um tamanho de amostra e um efeito que nós queremos medir. O efeito é a diferença entre as duas médias, os dois grupos independentes, que nós queremos detectar. Aqui nós vamos querer calcular a probabilidade desse teste, com esse nível de significância, esse tamanho de amostra, detectar esse efeito. Bom, nós podemos fazer isso para um teste unilateral. Tá? Esse tail aqui quer dizer cauda, uma ou duas. Quando o teste é unilateral à direita, o efeito que a gente quer medir vai estar em valor positivo. Quando for um teste unilateral à esquerda, nós podemos colocar um valor negativo. Quando for um teste bilateral, tanto faz. Você pode fazer com um efeito positivo ou negativo. Temos o nível de significância e temos os tamanhos das duas amostras. Só um alerta. O efeito que você quer medir aqui está em número de desvios padrões. Se a diferença entre as duas médias de grupos independentes que você quer identificar, né, calcular a probabilidade do teste identificar, ela estiver expressa na unidade da variável, você tem que dividir essa diferença pelo desvio padrão agrupado. Esse desvio padrão agrupado, você obtém a fórmula disso aí em qualquer livro de estatística, certo? Pode procurar por aí para o caso de teste de diferença entre duas médias, grupos independentes. O que eu vou fazer uma mudança aqui, pessoal, é reduzir o tamanho da amostra de 50 para 20, que é um tamanho de amostra mais utilizado para casos de teste de diferença entre duas médias. E aí, com tudo pronto, vamos fazer o cálculo e ele mostra aqui para nós as figuras e faz o cálculo aqui para a gente. Bom, o que ele está mostrando? Essa curva em vermelho é a hipótese nula, que a diferença entre as médias vale zero, certo? E aí o que nós temos? Como é um teste unilateral e aqui nós estamos usando um desvio positivo, então é à direita, o valor crítico calculado aqui para esse nível de significância, 5%, que é essa área aqui na curva vermelha, para 38 graus de liberdade. Está supondo então que as duas variâncias são semelhantes, que somando aqui, ó, quando isso acontece no graus de liberdade, é a soma dos dois tamanhos de amostra, 20 mais 20 menos 2, 38 graus de liberdade, então esse é o valor crítico. Se a estatística, que é calculada com a diferença entre as médias, ela der acima de 1,685, nós vamos rejeitar H0 a 5% de significância. Se ela der menor, a gente aceita. E aí, o que é essa curva azul aqui? Essa curva azul é definida pelo fator de não centralidade, que leva em conta o efeito que eu quero medir, por isso ali que ficou positivo, e também leva em conta os tamanhos das amostras. Certo? E aí ele define esse valor, 1,58, certo? Que seria centrado então em 1,58. Lembrando que quando eu vou fazer teste diferente, calcular o poder do teste para testes T, eu tenho que usar a distribuição T não central. Esse é o valor exato, que é o que o programa aqui faz. Então, observe. Todos os valores que eu obtiver abaixo disso, abaixo de 1,685, eu vou estar aceitando H0. Mas eu disse aqui no enunciado que há um desvio real de 0,5, que se materializou nesse fator de não centralidade aqui. Então, tudo que estiver abaixo desse 1,68595 na curva azul,
né, eu estou cometendo um erro. E a probabilidade desse erro ocorrer é o chamado valor beta. E o poder do teste seria toda a área definida à direita desse valor crítico na curva, né, da hipótese em que o efeito vale 0,5 desvios padrões. Que a média está, a diferença entre as médias está deslocada 0,5 desvios padrões, materializando-se nesse parâmetro de não centralidade aqui. Então, toda essa área aqui definida à direita, né, vai definir o poder do teste, certo? Que deu 0,46. O que é um poder do teste baixo? Ou seja, se eu meramente por acaso dissesse assim, olha, o teste vai detectar que o desvio padrão, a diferença entre as médias é 0,5 desvios padrões. Se eu chutasse isso, eu teria 50% de chance de acertar. E aqui eu tenho menos que 50%. Então, esse poder do teste é muito baixo. Por que ele é baixo? Porque talvez esses tamanhos de amostra não sejam suficientes para obter um valor mais elevado. Então, eu vou ter que provavelmente, se eu quiser aumentar isso aqui, aumentar o tamanho das amostras. Certo? Porque esse desvio está em número de desvios padrões. Claro que se eu aumentar o número de desvios padrões, vai aumentar esse poder do teste. Por exemplo, se eu passar isso aqui para 1 desvio padrão, observe o que acontece. Ó, aí o poder do teste sobe para 92%. Por quê? Vejam, está muito mais distante agora, então o teste tem sensibilidade, consegue detectar que essa diferença de um desvio padrão ela é substancial. Então tem uma probabilidade bem elevada, 92%, de detectar isso. Certo? Se o desvio fosse negativo, se fosse menos um desvio padrão, observe o que aconteceria. Ó, daria a mesma coisa, só que virada para o outro lado. Agora a curva da média, da diferença real entre as médias, ficaria para o lado de baixo, à esquerda, certo? Porque eu defino isso aqui, certo? E se for um teste bilateral, ó, um teste bilateral, você vai dividir a significância em duas partes. Aqui alfa sobre 2, aqui alfa sobre 2. E observe que o poder do teste agora não é mais 92, ele é 0,86. Por quê? Por que modificou? Porque eu não tenho mais a área de 5%, eu tenho a área de 2,5%, que é 5% dividido por 2. Certo? Então, esse desvio aqui é um desvio de um desvio padrão, para essa situação, com esse tamanho de amostra aqui, com essa significância, eu tenho uma probabilidade de 86% de detectar isso no teste bilateral. Reparem que a probabilidade é um pouquinho menor que quando era o teste unilateral. Bom, voltando para o teste unilateral, voltando para o 0,5, cuidado que o Gpower exige que você faça separadores decimais em ponto. Voltando àquela situação, obviamente esse poder do teste é inaceitável, a gente pode tentar descobrir qual o tamanho de amostra para atingir um determinado poder do teste. É aí que entra a questão da análise a priori. Você vai computar o tamanho de amostra necessário, dado o valor do alfa, dado o poder que você quer definir e o efeito. Então, novamente, fazendo um teste unilateral à direita, o desvio então positivo, 5% de significância, e vamos imaginar que eu queira 95% de probabilidade do teste detectar esse desvio. E eu vou colocar uma razão entre as duas amostras, elas vão ter a mesma razão. O tamanho da amostra 2 dividido pelo tamanho da amostra 1 vai dar 1. As duas então têm o mesmo tamanho. Certo? Se a amostra 2 dividir pela amostra 1, por exemplo, der 0,5, quer dizer que a amostra 2 é metade do tamanho da amostra 1. Por simplificação, vamos manter essa razão aqui em 1. Então, vamos então pedir para ele calcular, e vocês vão ter uma ideia da situação. Calculando, a gente precisa de pelo menos 88 elementos em cada uma das amostras para atingir um poder de teste de 95%, a probabilidade de 95% de detectar esse desvio aqui para um teste unilateral, para 5% de significância e com essa razão entre as duas amostras, as duas amostras com o mesmo tamanho. Tá? Aqui você pode ver o desenho na figura.
certo? Repare aqui, ó, que seria 5% aqui de probabilidade de erro tipo 2, né, de aceitar H0 sendo H0 falsa, e a mesma área aqui, a mesma probabilidade, 5%, foi definido aqui, de rejeitar H0 sendo H0 verdadeira. Nós podemos construir uma curva de característica de operação, se quisermos. A gente pode vir aqui, ó, x, y, para um determinado conjunto de valores. Podemos colocar no eixo y, por exemplo, o poder do teste, como uma função do desvio. Podemos pedir para ele mostrar os valores na amostra, né? E fazendo esses desvios, por exemplo, eu posso fazer 3 tamanhos, vamos fazer 3 gráficos aqui, né? Com os tamanhos de amostra variando, por exemplo, de 20 com aumento de 20. O nível de significância é 5%. E agora os efeitos variando de 0,1 até 0,5. Posso colocar aqui até 1,0 com uma flutuação de 5, né, de 0,05. Vamos ver como é que ele faz isso para a gente. Então, com tudo isso definido, ele vai fazer 3 curvas características de operação. Vamos ver. Ó. Então, aqui vocês têm o poder do teste em função do efeito que você quer medir em número de desvios padrões. E aqui a gente observa essa curva em vermelho, as duas amostras, o total das duas amostras dá 20. Então tem uma amostra 10, outra amostra 10. Essa aqui, em azul, é aquela curva, a situação que nós vimos anteriormente, as duas amostras têm tamanho 20. E essa outra aqui, as duas amostras têm tamanho 30, total dá 60 elementos, certo? Vejam que, por exemplo, para 0,5, para um desvio padrão de 0,5, com as duas amostras em torno de 10 elementos, você tem só 28% de chance de detectar um desvio desse tipo. Quando você dobra a amostra, as duas amostras passam a ter 20 elementos, é aquilo que a gente obteve anteriormente, 46%. E quando você triplica, cada amostra tem 30 elementos, o poder do teste sobe para 60%. Melhorou um pouco, já passou de 50%, está melhor que um chute, certo? Mas dá para perceber, né, que ainda não é suficiente aqui. Se a gente pegasse, por exemplo, estabelecesse agora refazer isso em tamanhos de 40. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Veja. Então eu tenho agora de 20, 10 elementos cada amostra, para 60, 30 elementos cada amostra, para 100, 50 elementos em cada amostra. Então repare, para o 0,5 com 50 elementos em cada amostra, o poder do teste vai praticamente a 80%. Agora tem que ver o custo-benefício. Por exemplo, é relativamente óbvio que daqui de 10 elementos em cada amostra, 20 no total, para 60, você triplica o tamanho da amostra, mas você aumenta substancialmente mais do que o dobro o poder do teste. Aqui, você aumentar de 60, aumentar a amostra de 30 elementos para 50, acrescenta 20 em cada uma delas, você tem um acréscimo de praticamente 20% no poder do teste. Então tem que ver se isso é viável do ponto de vista econômico, do ponto de vista prático. Mas estão vendo aí que há possibilidade de a gente trabalhar, certo? Vou puxar aqui mais para cá para vocês enxergarem melhor a situação. Aqui que não estava dando para ver direitinho. Certo? Então vocês têm aqui, ó, a definição do poder do teste, os tamanhos, o efeito, o tamanho de amostra, tudo. Vocês podem calcular essa sua curva característica de operação, ela pode ser, esse gráfico pode ser salvo. E vocês podem modificar isso aqui, né? Por exemplo, podem aumentar para 0,1 para reduzir o número de medidas. Né? Você continua tendo o mesmo gráfico, só que agora com menos pontos fica mais fácil a visualização. Certo? Reparem aqui, para um desvio padrão, as duas curvas de 100 e 60 no total, 30 elementos na amostra nessa aqui e 50 nessa aqui, o resultado é virtualmente o mesmo. Não vale a pena você acrescentar 30 elementos, 20 elementos a mais em cada amostra, porque não há diferença significativa. Há diferença significativa quando você tem de 10 para 30, aí sim.
poder do teste sobe de praticamente 70% para quase 100% aqui. Ok? Então, pessoal, é só vocês treinarem bastante, podem fazer os cálculos, tanto para análise a priori quanto a análise a posteriori, para definir os tamanhos da amostra, construir essas curvas características de operação e simular, né, o resultado que você quiser encontrar. Por exemplo, se a gente voltar lá para o nosso problema, apagar isso aqui, voltar lá e fazer um teste, por exemplo, bilateral. Vou puxar para cá melhorzinho, né, fazer o mesmo esquema, colocar em função do efeito, colocar, por exemplo, 3 gráficos, um total da amostra variando, por exemplo, de 40 em 40. Estou começando em 20, estando de 40 em 40, e iniciando em menos 1 até mais 1, um passo de 0,1. Vamos ver como é que fica a curva característica. Veja, posso também mostrar aqui os pontos para a gente. Então veja, como num teste bilateral, você vai ter as curvas características de operação para os desvios negativos e positivos. Posso até aumentar um pouquinho mais aqui, colocar 0,25. E aí você dá para ver melhor. Então, com desvio de 0,5 desvios padrões, positivo ou negativo, para 10 elementos em cada amostra, você tem um poder de teste muito baixo, 28%. Quando triplicamos a amostra, ele sobe para 60%. Quando multiplicamos a amostra por 5, ele sobe para 80%. Então aqui tem que ver novamente se vale a pena. Aqui para o 1, por exemplo, novamente, o mesmo comportamento foi visto anteriormente. Tanto faz você usar 60 elementos no total ou 100 elementos no total, o resultado é semelhante, certo? Então isso aí vocês podem praticar então com GPower e fazer os cálculos de probabilidade do poder do teste e do tamanho de amostra. Obrigado.